Fala galerinha do Magic, beleza? Série nova no canal. Vocês haviam me pedido para estar trazendo deck techs no formato Modern. Então eu vou trazer 4 decks no formato Modern. São decks que talvez não sejam tão conhecidos. Vocês haviam me pedido para estar trazendo alguns decks que não sejam tão conhecidos. Aqueles decks padrões, sabe? Então eu vou trazer 2 decks que não são tão conhecidos. E vou trazer 2 decks que estão no ranking atualmente, que estão ganhando bons campeonatos, beleza? Então, vamos lá? Galera, o primeiro deck tech Modern do canal de hoje é um deck combo. É um combo que consiste em você conjurar o Mago da Guilda do Manto do Crepúsculo, que é uma criatura que tem uma habilidade que diz o seguinte: você vai pagar 3 manas e a habilidade diz: se você fazer com que o oponente coloque um card vindo de qualquer lugar nesse turno no cemitério dele, ele perde um ponto de vida. E nós temos um artefato chamado Manivela Mental, que diz o seguinte: se um oponente perder pontos de vida, ele coloca aquela quantidade de cards no cemitério dele. Ou seja, nós vamos conjurar o mago mais o artefato, ativar a habilidade dele e criar o nosso combo, fazendo com que o oponente perca vida e perca cartas do Grimório dele ao mesmo tempo. Legal, né? Legal! Bem louco! Então galera, como sempre, começando aqui pela base de mana, nós usamos 4 cópias de Túmulo Aquático. É um terreno ilha pântano, ele vai contar como uma ilha ou como um pântano. Vai gerar a mana da cor preta ou da cor azul que nós precisamos. Ele vai entrar virado, a não ser que você pague 2 pontos de vida. Então você paga 2 pontos de vida, se você quiser que ele entre mais rápido, e ele vai entrar de pé, beleza? 4 cópias também de Catacumba Submersa. É um terreno que vai gerar uma mana azul ou uma mana preta. Não é um terreno ilha pântano, infelizmente, mas ele vai entrar de pé se você controlar uma ilha ou um pântano. Ou seja, então você tem o túmulo aquático em campo, desce esse terreno e desce ele de pé, podendo já gerar as manas que você precisa para conjurar a criatura. Uma cópia também, galera, de Vale Afundado. Foi um terreno que saiu agora em Batalha por Zendikar. É um terreno ilha pântano, vai gerar as manas das cores que nós precisamos. E ele entra virado se você controlar menos de 2 terrenos básicos. Então se você controlar 2 terrenos ou mais básicos, ele já vai entrar de pé, beleza? E apenas uma cópia de Umborg Tumba de Yangborg. É um terreno pântano que vai transformar todos os terrenos em campo, inclusive dos seus oponentes, em pântanos. Então qualquer terreno que você tenha em campo dos seus oponentes vão se tornar pântanos além dos seus outros tipos. É um terreno lendário, nós usamos apenas uma cópia para você não correr o risco de vir com 2 na mão e ter que descartar uma depois. É um terreno muito legal, muito válido, beleza? E para finalizar, 7 pântanos básicos e 3 ilhas. É importante que o número de pântanos nesse deck seja maior que o número de ilhas, beleza? Falando aqui agora das nossas criaturas, galera, 4 cópias de Fantasma de Jace. É uma criatura com custo mana convertida em 1 azul, uma criatura 1/1 que voa. Porém, ele diz que se o oponente tiver 10 cards ou mais no cemitério dele, ele vai ganhar mais 4/4. É uma criatura que vai se tornar muito forte nesse deck. 4 cópias também, galera, de Mago da Guilda do Manto do Crepúsculo. É a nossa criatura principal do deck, que eu havia mencionado logo no começo. Uma criatura com custo de mana convertida em 2, sendo uma mana preta e uma mana azul. Uma criatura 2/2 que tem 2 habilidades. Se você pagar 3 manas, uma incolor, uma azul e uma preta, ele diz que se o oponente colocar um card no cemitério dele vindo de qualquer lugar nesse turno, ele vai perder 1 ponto de vida. E tem uma outra habilidade: se você pagar 4 manas, sendo 2 incolor e uma preta e uma azul, ele põe 2 cards do topo do Grimório dele no cemitério. No nosso combo,
você já viu que vai combar a primeira, vai ser usada a primeira estratégia, beleza? Galera, 2 cópias também de Monstros da Jurisdição 6. Uma criatura com custo de mana convertida em 2, sendo uma mana incolor e uma mana preta. Uma criatura 1/1 que tem uma habilidade que diz o seguinte: ele vai ganhar +1/+1 para cada criatura no cemitério do seu oponente. Uma criatura que vai crescer e vai ficar muito forte. 2 cópias também, galera, de Abantesma da Cripta. É uma criatura com custo de mana convertida em 4, sendo 2 manas incolor e uma mana preta. Uma criatura 2/2 que tem a habilidade que quando você gera mana com seus pântanos, e você vai poder adicionar uma mana a mais. Ou seja, você está com o seu terreno lá, seu pântano, você vai virar ele, gerar a mana preta e vai adicionar mais uma mana preta à sua reserva. Ou seja, você vai gerar muita mana com esse cara. E ele tem a habilidade de extorquir, beleza? 2 cópias também, galera, de Dimir, Mestre do Dimir. É uma criatura com custo de mana convertida em 4, 2 manas pretas e 2 manas azuis. Uma criatura 3/3 com resistência à magia. E ele tem uma habilidade muito legal, que diz que se um oponente nesse turno tombar um card de criatura, você pode fazer com que ele se torne aquela criatura com todas as suas habilidades e resistência à magia. Então você vai fazer o seu oponente tombar alguns cards do topo do Grimório dele, com algumas mágicas que nós temos no deck. E se ele tombar uma criatura muito forte, você vai fazer com que ele se torne aquela criatura com resistência à magia e tendo todas as habilidades da criatura. Uma criatura muito legal nesse deck. São usados também, galera, 2 cópias de Aberração Consumidora. É uma criatura com custo de mana convertida em 5, sendo 3 manas incolor, uma mana preta e uma mana azul, estrelinha. O que é isso? Ele diz que o poder dele e a resistência é de acordo com o número de cards no cemitério do oponente. Ou seja, se o oponente tiver, sei lá, 20 cards no cemitério dele, ele vai ser uma criatura 20/20. E ele tem uma outra habilidade muito legal nesse deck, que se você conjurar uma mágica, você pode fazer com que o oponente tome cards do Grimório dele até encontrar um card de terreno. Ou seja, você tem ele em campo, ele com certeza já vai ser uma criatura muito forte quando você conjurar ele. Você vai usar alguma mágica que vai fazer ele tombar alguns cards do Grimório dele no cemitério. E como você fez uma mágica, você vai fazer ele tombar mais cards ainda até encontrar um terreno. Quando ele encontrar um terreno, ele para de tombar e coloca todos aqueles cards no cemitério dele. Então é uma criatura muito legal nesse deck. É aconselhável usar 2 cópias. E para finalizar, galera, uma cópia de Fenax, Deus da Enganação. É uma criatura com custo de mana convertida em 5, sendo 3 mana incolor e uma mana preta e uma mana azul. Ele é um deus e é uma criatura do tipo encantamento, e encantamento indestrutível. Se a sua devoção ao azul ou ao preto for menor que 7, ele não vai ser uma criatura. E você não quer que ele seja uma criatura nesse deck. Você quer que ele seja um encantamento. Porque ele vai dar uma habilidade muito legal para suas criaturas, que você vai virar elas, e a resistência delas, você vai fazer com que o seu oponente tombe cartas do Grimório dele, de acordo com a resistência delas. Então vamos parar para pensar. Você tem, por exemplo, a Aberração Consumidora em campo. Ela com certeza vai ter uma 12/12 ou algo do tipo. Você vai conjurar o Fenax, ele vai ser um encantamento. Logo, você vai fazer com que o seu oponente tome mais cartas até achar um terreno no Grimório dele para parar de tombar. Você vai virar a Aberração Consumidora, por exemplo, ela vai se tornar mais forte, uma 20/20, por exemplo. E você vai fazer, por exemplo, que o seu oponente tombe mais cards, ou seja, ele vai tombar no mínimo aí, se sua aberração tiver uma 20/20, 20 cards do topo do Grimório dele. Meu amigo, isso aí é game over para ele, você já ganhou o jogo, beleza? Então uma cópia do Fenax no nosso deck comba muito bem. Passando aqui agora para os nossos feitiços, galera. 3 cópias de Procura no Tomo. É um feitiço com custo de mana convertido em um azul. Você faz com que o seu oponente tome 5 cards do topo do seu Grimório.
Ou seja, você já vai começar a fazer ele alimentar o cemitério para você estar podendo conjurar suas criaturas e fazer com que elas sejam conjuradas mais fortes. 2 cópias também, galera, de trituração mental. É um feitiço com custo de mana convertido em um preto e um azul. E X, sendo X o número de manas que você pagar. Lembra lá do Obantismo da Cripta? Pensa que ele já está em campo. Você vai gerar uma mana adicional para cada pântano que você virar. Pensa nessa carta quando você conjurar a trituração mental. Você vai fazer com que o seu oponente tome X cards do topo do seu Grimório até encontrar X cards de terreno. Ou seja, você conjurou a trituração mental e pagou o custo de mana X dele 5. Ele vai ter que tombar cards do topo do Grimório dele até encontrar 5 cards de terreno. Ou seja, o cemitério dele vai ficar bem cheio, bem alimentado, para você estar podendo conjurar suas criaturas e fazer com que elas causem bastante dano nele. Passando aqui agora para as nossas estantes, galera. 4 cópias de Purgar Pensamento. É uma estante de custo 1 azul. Você pode fazer com que o oponente tome 2 cards do topo do Grimório dele e você compra uma carta. Isso é muito bom para você, por exemplo, fazer no passe. Antes dele passar, você faz ele tombar 2 cartas e ainda compra uma carta, renovando a sua mão. Uma carta muito boa nesse deck. São usados também, galera, 4 cópias de Golpe Psíquico. É uma anulação com custo de mana convertido em 3. Sendo uma mana preta, uma mana azul e uma mana incolor. Você anula a mágica alvo e o oponente de quebra ainda tomba 2 cartas do topo do Grimório dele no cemitério. Uma anulação que comba muito bem no deck. E finalizando, 4 cópias de Queda do Herói. Uma estante de custo 3, sendo 2 manas pretas e uma mana incolor. Você vai destruir a criatura ou Planeswalker alvo, já que no Modern nós temos Planeswalkers que podem causar algum tipo de problema. Então você vai conjurar essa estante, você vai destruir algum Planeswalker que esteja dando algum problema para você ou alguma criatura, beleza? E passando aqui agora para os nossos artefatos, que nós só temos um nesse deck, que é o artefato principal. 4 cópias de Manivela Mental, um artefato com custo de mana convertido em 2, incolor, que diz que se um oponente perder pontos de vida, ele tomba aquela quantidade de cards do Grimório dele no cemitério. Ou seja, é o nosso combo entre o Mago da Guilda e a Manivela Mental, que é o nosso artefato. Beleza? E para finalizar, galera, 2 cópias de Jace Adepto da Memória. É um Planeswalker com custo de mana convertido em 5, sendo 3 manas incolor e 2 azuis. Um Planeswalker com 3 habilidades. Ele entra com 4 marcadores de lealdade. O mais um dele, você pode comprar um card e tombar um card do topo do seu Grimório. Você pode fazer isso com o seu oponente. O 0, que eu acredito que é a habilidade que vai ser mais usada. O oponente alvo tomba 10 cards do topo do Grimório dele no cemitério. E o menos 7, você pode fazer com que qualquer número de jogadores alvo comprem 20 cards. É um Planeswalker que vai combar muito bem no nosso deck. Galera, então eu vou ficando por aqui. E já sabe, se gostou, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha isso no Facebook, compartilha o canal com seus amigos, se inscreve na nossa fanpage, segue a gente no Twitter. E galera, mais uma coisa, eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês comentem, ou lá na fanpage, ou aqui no canal mesmo, algumas sugestões para o canal, para eu poder estar melhorando o canal para vocês. É muito importante que vocês me deem esse feedback. O que eu preciso estar melhorando no canal, o que precisa estar sendo feito. É um canal novo, eu não tenho ainda muita experiência, estou tentando melhorar a cada vídeo que se passa. Então é muito importante que vocês me deem esse feedback, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço e valeu!